Movimento Vem Pra Rua publicou uma carta aberta que é um ultimato aos 3 poderes da República, que diz o seguinte: o processo de ruptura que culminou com a eleição do atual presidente iniciou-se de maneira natural e orgânica na sociedade. Em 2013, as pessoas saíram às ruas de forma espontânea e natural. Em 2014, com o surgimento da Lava Jato, pessoas comuns encontraram pontos de convergência que possibilitaram uma reação em cadeia. O processo culminou na grande manifestação de 13 de março de 2016, com quase 500 cidades e 6,5 milhões de pessoas saíram às ruas para mudar os destinos da nação. O combate à corrupção, independente de pessoas, partidos políticos ou ideologia, e a construção e fortalecimento da democracia brasileira através de instituições e agentes públicos pautados por interesses republicanos foram e são defendidos por milhões de brasileiros. Indivíduo algum, sozinho, político, empresário, famoso ou celebridade, direcionou ideologicamente as ações ou a mobilização do povo brasileiro. Congressistas, houve uma profunda renovação e cabe aos senhores legislarem a favor do Brasil. Precisamos que exerçam seus mandatos para favorecer o crescimento do nosso país. Representantes do Judiciário, retrocessos no combate à corrupção são inadmissíveis. Vocês decidirão em qual lado da história pretendem ficar. A população já decidiu. Queremos um Brasil mais justo, processos céleres e sem impunidade. Representantes do governo federal, vocês foram eleitos com o Brasil acima de tudo. Hora de colocar esse slogan em prática, acima de disputas ideológicas, de poderes no governo ou de radicalismos. O povo precisa que foquem no projeto maior em prol do Brasil, que aprovem uma nova previdência justa e medidas de combate à corrupção e crime organizado, que enxuguem a máquina pública e criem um Estado bom gestor, responsável e eficiente que retorne ao cidadão saúde, educação, emprego e segurança de qualidade. O povo tão sofrido de nosso país merece o melhor. Exigimos respeito e trabalho da parte de vocês, cumprindo com suas responsabilidades. O povo brasileiro quer e merece esse novo Brasil. Todos nós sabíamos que não seria fácil. Ao eleger Bolsonaro, a maioria da população brasileira declarou guerra a inimigos poderosíssimos de um Estado completamente aparelhado por décadas de conchavos, apadrinhamentos, benesses, favores, malandragem, jeitinhos, desvios, corrupção. Todos nós sabemos que não teremos uma segunda chance. É tudo ou nada. Ou o Brasil aproveita a oportunidade e parte para cima das raposas do Congresso apoiando Bolsonaro e lutando para enfim tornar Brusundanga um país sério, ou pode devolver o controle da nação aos velhos caciques da velha política corrupta e incompetente que assaltou e destruiu o Brasil, para que eles, enfim, terminem o serviço. A única saída para o Brasil são as reformas e um tratamento sério nas políticas públicas por parte dos agentes públicos. O povo espera que cada um faça sua parte, mas o Congresso Nacional não funciona sem pressão popular. Por isso, manifestações em todo o Brasil estão marcadas para o dia 26 de maio, em apoio às reformas que o Brasil tanto precisa para enfim decolar e se tornar uma nação definitivamente grande e mais justa. Em apoio ao projeto anticrime do ministro Sérgio Moro, que será uma verdadeira revolução no combate à criminalidade no Brasil, e só não foi aprovado ainda por total desinteresse da classe política, logicamente por questão de sobrevivência. Em apoio ao presidente da República Jair Messias Bolsonaro, que está enfrentando praticamente sozinho todo o sistema doente, infectado pelo vírus da corrupção. O centrão-esquerda se uniu à extrema-esquerda, extrapolando todos os limites e partiu para a guerra contra o governo. Descaradamente, na maior cara de pau, em uma série de ações coordenadas, articulam para retirar poderes do presidente e impor limites para que Bolsonaro não possa mais editar medidas provisórias, como a do decreto das armas, por exemplo, o qual já estão empenhados em invalidar. Os parlamentares também anunciaram que vão apresentar um substitutivo da reforma da Previdência, ou seja, vão apresentar uma nova versão da reforma e exterminar qualquer possibilidade do Brasil dar certo.
Na proposta populista do Centrão, entre as afrontas ao projeto de Paulo Guedes, eles vão propor a taxação de grandes fortunas, que nunca deu certo em lugar nenhum do mundo. É só olhar para a França. Os grandes investidores simplesmente retiraram todos os seus investimentos de lá e foram para outros países, causando caos e desemprego. O imposto sobre fortunas da França foi apelidado de imposto inglês por ter estimulado a migração de fortunas para o país vizinho, que logicamente se deu bem. Se isso acontecer aqui no Brasil, país em tentativa de desenvolvimento, simplesmente tudo vai por água abaixo. Adeus investidores, adeus perspectivas de crescimento. Quem tem grandes fortunas e está no Brasil vai se mandar. Eles podem ir para qualquer lugar do mundo, serão muito bem recebidos em qualquer país. Já os grandes investidores, que só aguardam a reforma previdenciária e tributária do Paulo Guedes para investir no Brasil, simplesmente vão partir para outra. Essas raposas velhas do Congresso sabem disso, e é o que eles querem: instalar o caos, derrubar o presidente e retomar o poder. Vivemos um período de turbulências. O mecanismo agoniza, se debate no chão, ameaçado em toda a ramificação de sua poderosa estrutura de poder, inclusive no berço de sua fábrica de lavagem cerebral, onde nascem os idiotas úteis. O patriota Felipe Fiameng explicou: a teoria gramscista de tomada das universidades é quase genial, exceto por um detalhe. Não existiu nem existirá na história da humanidade nenhuma sociedade majoritariamente acadêmica. Qualquer que seja o regime, capitalista, socialista, feudal ou primitivo, os letrados sempre serão a minoria. Independente do que digam os egos dos catedráticos, a humanidade sobreviveu por milênios sem sociólogos, filósofos, advogados, cientistas, políticos ou historiadores. Não sobreviveria um ano, porém, sem construtores, guerreiros ou lavradores. O que sustenta a pirâmide é a sua base, e a base está fora das bibliotecas. Então, em bom e velho caipirês, é aí que a porca torce o rabo. Goebbels, o ministro da propaganda nazista, dizia que uma mentira repetida 1000 vezes torna-se verdade. Bobagem. Uma mentira repetida 1000 vezes continua sendo mentira, mas faz com que aqueles que foram enganados por tanto tempo fiquem muito bravos. Os universitários, após passarem por lavagem cerebral, desconectam-se e passam a viver no fantástico mundo da utopia. O trabalhador, no entanto, que produz e paga impostos para sustentar toda a farra, continua vivendo a realidade. As massas podem até serem manipuladas por um tempo pela mídia e pelos mestres. Afinal, eles têm diploma, devem saber o que dizem. Todavia, se ano após ano, década após década, as promessas dos acadêmicos não se cumprem, a população perde um encanto, desperta e enxerga a realidade. A esquerda não está perdendo espaço apenas no Brasil, é uma tendência mundial. Trump não foi eleito porque Obama fez o pobre viajar de avião. Cameron e May não se elegeram porque Brown e Blair tiraram os britânicos da miséria. Estas desculpas que tentam emplacar no Brasil não se enquadram nos outros lugares do mundo, nem aqui, na verdade. A histeria festiva populista tem um discurso maravilhoso, seduz no primeiro momento os mais desavisados, mas quando posta em prática é insustentável. Os próprios protestos, com o tempo, tornam-se maçantes, previsíveis e descredibilizados. Desde quarta, por exemplo, ainda que a mídia repita o assunto incessantemente, não vi ninguém que não fosse doutrinador ou doutrinado criticando o governo pelo contingenciamento de verbas. Não precisa ser diplomado para entender que, em sua maioria, as universidades públicas, especialmente nos cursos de ciências humanas, se transformaram em fábricas de idiotas úteis, que formam profissionais inúteis com dinheiro público. Eles ainda vão gritar, vão espernear, vão choramingar muito, já era previsto. Na hora do desmame, os bezerros berram. O importante é que o povo, a maioria, ainda que silenciosa, continue seguindo em frente. Você pode enganar uma pessoa por muito tempo, algumas por algum tempo, mas não consegue enganar todas por todo o tempo.